Gostaria de fazer todos bem-vindos que está assistindo esse vídeo, né, que vai tratar sobre uma aula que fala um pouquinho sobre uma ferramenta que geralmente o pessoal fala que é uma filosofia de vida, né, chamada de 5S. Então, falando um pouquinho sobre o 5S, né, ela se baseia em 5 passos que aparentemente são muito simples, né, para embasar o desenvolvimento da questão de qualidade, mas quando eu falo qualidade, não envolve somente qualidade, envolve outros aspectos que a gente vai ver aqui para frente, né? A questão de segurança, de produtividade, de motivação, e são eles, né? Fala de organização, e muitos outros é, estudiosos utilizam como utilização, que acho que é o mais sensato. Aí tem arrumação, limpeza, manutenção, que a gente vai ver também por outras pessoas falar sobre padronização e disciplina, né, que é a autodisciplina. Então, quando a gente pretende organizar um espaço, né, um local de trabalho para que tenha maior qualidade de vida, que nós possamos ter até uma agilidade maior nos processos, é interessante a gente implementar o 5S, né? Desenvolver essa ferramenta. Então, por que é chamada de 5S? Porque ela é formada com iniciais de 5 palavras que começam com a letra S, né, no idioma japonês, onde foi a origem, né, do 5S, que é Seiri, Seiton, Seiso, Seikitsu e Shitsuke, né? E aí a gente transforma para a palavra senso no português, e aí fica senso de utilização, senso de ordenação, senso de limpeza e senso de saúde e higiene e senso de autodisciplina. Então, o 5S é um programa, né? É um conjunto de ferramentas usado para promover a qualidade nas organizações. Ela nasceu, como eu falei inicialmente, no Japão, né? Principalmente pós-guerra, porque nós já ouvimos muito falar, né, sobre as bombas que foram jogadas, lançadas, né, nas duas maiores cidades do Japão, Hiroshima e Nagasaki, né? E elas foram completamente destruídas e o Japão conseguiu se reestruturar em poucos anos, né? Em 15 anos eles conseguiram se reestruturar. E uma das filosofias que eles colocaram em prática foi a filosofia do 5S, né? Desses censos. Então o nome 5S é acreditado a 5 palavras que a gente já viu falar, né? Que é Seiri, Seiton, Seiso, Seitsu e Shitsuka, né? E a gente vai ver agora o significado dessas palavras aqui. Vamos começar pelo primeiro S, né? É interessante uma dica que eu dou a vocês, se vocês quiserem implementar na organização que vocês trabalham ou em qualquer lugar, começa implantando um S de cada vez. Ao invés de levar um programa por inteiro, eu aconselho a começar sempre de um S, depois que tiver tudo alinhado no primeiro S, aí parte para o segundo e assim sucessivamente. Mas se fosse começar, é começar do primeiro, né? Primeiro S, que é o Seiri. Se a gente analisar essa imagem aqui, a gente percebe que está um ambiente totalmente desorganizado. Então, para começar aí, implementação do 5S, usa-se o primeiro S, né? Que é o senso de utilização. Então, o que vem a ser o senso de utilização? É muito simples, é você pegar aquilo que é necessário, separar aquilo que é necessário do desnecessário. Então vou dar um exemplo aqui. Se eu fosse hoje começar fazendo sequência de um guarda-roupa, do seu guarda-roupa, como é que você iniciaria? É você selecionar aquilo que você utiliza e aquilo que você não utiliza mais. Que às vezes está lá no guarda-roupa, só ocupando espaço, mas não tem mais utilidade. Então é separar isso. Então, o primeiro S, se for começar em um departamento, é fazer essa separação. Depois que você já faz essa separação, você pode acrescentar algo ainda muito mais prático, né? Por exemplo,
aquilo que você usa diariamente, colocar muito mais próximo de você. Aquilo que você usa de maneira semanal, fica perto, né, de seu local de trabalho. Aquilo que é mensal, né, pode ficar até um pouco mais afastado do seu local de trabalho. E aquilo que você usa muito pouco, aí você coloca um lugar bem específico, mas não tão perto onde você trabalha. Então, voltando para o exemplo que eu estava dando aqui do guarda-roupa, nós podemos fazer isso. Por exemplo, se a gente tem separamos as camisas, né, que a gente utiliza no dia a dia. Então, o que é que eu faço? Aquela que eu utilizo mais, eu vou empilhar na parte de cima, porque eu vou sempre estar utilizando, né, com maior frequência. E aquela que eu não uso com frequência, eu boto na parte de baixo. São exemplos para a gente entender melhor como que a gente deve proceder. Então, o CERI evita materiais de uso pessoal no local de trabalho, exceto aqueles que são essenciais. Então, a gente não deve levar muito materiais pessoal, né, para estar no ambiente de trabalho. E aí vem o segundo S, que é o CEITOM, né? Normalmente traduzido por arrumação, podemos colocar como organização também, né? O CEITOM consiste em manter as coisas em seus devidos lugares, de modo que possa ser facilmente localizado sempre que necessário. Então, depois que eu coloco aquilo que é necessário, eu preciso organizar. E tem que ser uma organização tal que qualquer pessoa que chegue naquele ambiente de trabalho consiga encontrar um objeto, um utensílio, um documento, né, que seja de fácil acesso para todos. E isso mostra o senso de organização. Então observe essa imagem aqui, né? Um exemplo de organização de um aparador em um restaurante. Então quando está muito bem organizado, fica até fácil de qualquer pessoa que chegar naquele ambiente encontrar um objeto que for solicitado. Então é isso que precisamos fazer dentro dos departamentos e setores de nosso trabalho. Então imagine um barman que produz muitos drinks, né, por noite. Ele costuma manter as prateleiras de bebidas arrumadas conforme a necessidade do uso, mais ou menos conforme ilustra essa figura aqui, ó. Tá vendo aqui a figura? Então um barman, né, que ele é dessa profissão, ele precisa ter um ambiente organizado, né? Além de ter ali só o necessário que vai ser utilizado, que é o primeiro S, aí vem um segundo que ele precisa organizar de maneira que seja de fácil acesso, porque o trabalho dele é muito dinâmico. Então, quando a pessoa pede uma bebida tal, ele já tem que saber onde está e colocar, depois que utilizar aquela bebida, colocar no devido local. Porque se ele não coloca no devido local, ele pode, de repente, dar a bebida errada, né? A pessoa que solicita no balcão, né, do seu trabalho. Então, bem assim é no nosso ambiente de trabalho. Se nós vamos colocar só o necessário, a gente organiza, mas depois que organizar, toda vez que usar o material, a gente precisa colocar no lugar devido, né? E é assim com o nosso guarda-roupa também, né? Então, se alguém ou ele mesmo, né, mudasse a posição de uma das bebidas, provavelmente durante o atendimento ele poderia colocar a bebida errada na hora de fazer o drink, né? Foi isso que eu acabei de falar. E aí, o Seiton utilização racional do espaço, saber utilizar bem o espaço. Isso vai trazer segurança, produtividade e reduz tempos, né, logísticos desse processo. Observe bem, um outro exemplo é o computador. Quando o meu computador, ou um celular mesmo, né, ele tem as pastas totalmente organizadas, né, só tem ali o que é necessário, tipo imagens, vídeos, áudios. O celular ele fica muito mais fácil, produtivo, né? E fica muito mais simples de eu encontrar um arquivo na hora que eu preciso. Mas se ele estiver totalmente desorganizado, com muitas coisas desnecessárias, isso traz um desconforto, né? Quando a gente vai alinhar com segurança, produtividade e redução de tempo. Então o Seiton é isso, né? Ter as coisas necessárias, porém precisa estar um ambiente organizado. E aí vem um seiso, né, que é o terceiro S, né, que fala de quê? De limpeza, né? Então, limpeza significa manter o ambiente de trabalho e os equipamentos utilizados sem poeira, sujeira ou resíduos de qualquer espécie.
Então envolve também a produção de menos lixo, né? E sua correta destinação. E isso evita danos a materiais e produtos, minimiza a ocorrência de acidente de trabalho e reduz a necessidade de manutenção dos equipamentos, né? Então esse CES, ele trabalha na questão de manter um ambiente de trabalho limpo, né? Além de organizado, preza-se pela limpeza, né? Entender que o primeiro responsável pela própria limpeza do departamento é você mesmo, né? Que tem que fazer. Então você que utiliza tem que manter aquele ambiente limpo. Saber usar sem sujar. Identificar as fontes de sujeira, né? Para que a gente possa eliminar isso do ambiente de trabalho. Reduzir a sujeira. Identificação dos locais de coleta. Todo o setor precisa de coletores, né? E fazer a limpeza no sentido de inspeção, né? E ter uma frequência de coleta. Então o Seiso, ele, se a gente analisar essa imagem aqui, além de ter um ambiente que só tem o necessário, está organizado, o ambiente limpo ele fica muito mais motivador para qualquer pessoa trabalhar. Então o Seiso, ele zela pela limpeza, o zelo, né? Inspeção e segurança. E aí vem o quarto S, né? Que é o Sekitsu, que é a manutenção da ordem, da arrumação e da limpeza conquistada nos 3 passos iniciais e a extensão de tais ações aos próprios funcionários, né? São as palavras de ordem nesse quarto passo, que envolve ainda mais a questão de higiene em vários aspectos e a saúde do trabalhador. Então, por higiene entendemos não apenas o asseio pessoal dos trabalhadores e a limpeza do ambiente, mas também a eliminação de tudo que possa significar risco, né, para a saúde. Então, tudo aquilo que possa significar algum risco para a saúde, a gente precisa eliminar. E aí, lembrando do Sekitsu, né, que é o quarto S, é manter os 3 primeiros S funcionando bem, prezar pela higiene, saúde e segurança, né, de todos que trabalham ali. Para isso, eu preciso padronizar isso através de auxílios visuais. E uma das coisas que são bem recorrentes, que a gente precisa sinalizar bem, é que em local de trabalho não se deve comer. Porque toda vez que a gente leva alimentos, né, para um departamento, para uma área, isso faz com que traga roedores, né, traga animais indesejáveis, porque por mais que nós sejamos cuidadosos, sempre sobra resquício, né, de alimentos. Então a gente tem que prezar isso, né, pela higiene, saúde e segurança de todos ali daquele ambiente. E aí vem o Sekitsu, né, que significa que aquilo que a gente arrumou ontem, hoje, tem que permanecer, né? Então o quinto S, por fim, é a disciplina, né? Que está vinculada a fazer todos os passos anteriores como um hábito, ou seja, não precisa mais ninguém estar cobrando, não precisa mais ninguém estar falando o que a gente deve fazer, a gente só precisa tornar isso um hábito que seja uma coisa natural de nossa conduta. Trazendo o exemplo novamente do guarda-roupa, não adianta deixar só o necessário no guarda-roupa, organizado, limpo, de maneira higiênica, se daqui a 2 semanas ele vai voltar tudo aquilo que era antes. Então precisa criar um hábito, manter isso, né? Então depois que eu mantenho isso, né, com certeza vai ter um ambiente muito melhor para se trabalhar. É só seguir esse fluxo aqui, ó. O Seiri é o centro de utilização. O primeiro ponto é deixar só o necessário, depois Seito organizar, Seiso é fazer a limpeza, Seitsu é trabalhar na questão da higiene e saúde, e o último é Shitsuke, né? Que é trabalhar na autodisciplina, manter tudo aquilo que já foi realizado. Nessa implementação, né? Precisamos convencer a liderança dos benefícios. E quais são os benefícios que nós podemos trazer implementando o 5S? Muitos, né? Como nós já falamos. Além de ter uma maior qualidade, podemos ter um melhor ambiente para trabalhar, que vai trazer motivação, organização, segurança, né? Porque evita acidente, um local bem arrumado,
evita a perda de materiais, se nós temos um ambiente bem organizado, né? Vai dar maior produtividade, porque a gente vai achar as coisas com muita mais rapidez, né? E depois de tudo isso, é assumir o papel de educador. Eu preciso conscientizar as pessoas para fazer o que é certo, né? Então, treinamento para todos. Podemos formar auditores internos na própria organização para que eles possam, de tempos em tempos, estar auditando áreas diferentes para ver se as pessoas estão mantendo a questão desses 5S. E implementação de controles visuais, né? As auditorias, elas têm que acontecer de tempos em tempos, de maneira interna, né? E aí estabelecer metas, né, nesse programa. E as metas podem ser vinculadas com reconhecimento. Talvez os departamentos que tiverem maior desempenho pode ser premiado com alguma coisa, justamente para motivar os outros a conseguir essa mesma premiação numa próxima auditoria. E é uma ferramenta que ela traz bastante benefício para a organização. Então a aula foi basicamente isso. Espero que vocês tenham aprendido e qualquer dúvida, estou à disposição no grupo para sanar qualquer dificuldade que vocês tenham de assimilar sobre essa filosofia que é chamada 5S.